Olá, amigos, aqui estamos nós, com muita alegria para o nosso trabalho de todas as terças-feiras, trazendo esse conteúdo que Dona Amélia nos oferece com tanto carinho, com tanta poesia, né, para nós penetrarmos nas mensagens de Jesus, nesse conteúdo tão importante para nossas vidas. E hoje, é a última terça-feira, nós estamos aqui com o nosso amigo João, que veio de longe, né? Ele vem lá do Espírito Santo e está aqui conosco para trazer a sua colaboração de todas essas últimas semanas do mês na mensagem de Dona Amélia. Tudo bem, João? Ei, boa noite, Thelma. Boa noite a Bem-vindo. todos. Chegou a terça-feira mais aguardada do mês. Ele sempre fala isso. Então, hoje nós vamos continuar aí estudando o livro O Essencial, que nós já estamos mais da metade, né? Capítulo 18 hoje. Aos Sim. pouquinhos nós vamos conhecendo o livro, nessas mensagens tão bonitas que Dona Amélia nos traz, né? Às vezes mesclando com outras dos outros livros, outras citações de Jesus. E aí, quando a gente vai estudando, a gente vai penetrando percebendo, né, esses detalhes. Então, Sim. hoje o João vai falar de uma mensagem muito bonita, né, que vai trazer para nós conhecermos os grandes inimigos que nós trazemos na nossa alma, né? Sim. E seja bem-vindo, João. Então, nós Gratidão. vamos passar a palavra para você, que a mensagem é um pouquinho grande, né? Ela é maior do que as outras, né? É, Ela é um pouquinho maior que as outras. pois Para a é. gente dar Então, conta. fique à vontade, estaremos aqui, todo ouvidos. E antes, dando boas-vindas aí a quem chegar para o nosso estudo, sejam todos bem-vindos. Nosso estudo é interativo, vocês podem Fiquem à estar vontade. comentando, fazendo perguntas, né? E sejam todos muito bem-vindos. João, com a palavra. Bom Gratidão. estudo. Amém. Para nós todos. Então, mais uma vez, boa noite a todos, agradecendo a oportunidade de estar aqui, a caridade que nos é feita de nos oportunizar a serviço no Evangelho. A gente vai dar continuidade ao livro O Essencial, de Dona Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Um livro excelente que Dona Amélia traz reflexões quase que pessoais, né, das observações do seu próprio espírito. A sensação que nos dá é essa. Das passagens evangélicas que ela comenta nos livros, ou passagens que ela refaz, releituras, do que ela aprendeu, e essa é a impressão que dá, com as passagens que ela comentou anteriormente nos demais livros da coleção Série Evangélica de Dona Amélia Rodrigues. Então, hoje a gente vai ler o capítulo 18, Os Grandes Inimigos. E Dona Amélia nos conta o seguinte: o inverno aproximava-se e já sopravam os ventos frios e causticantes, né? Os ventos frios e intensos de todos os anos. A natureza lentamente se desvestia de beleza, encobrindo-se de névoa característica da época. Nas praias, muitas barcas estavam colocadas ao contrário para melhor suportarem as vigorosas correntes frias que sopravam do mar da Galileia, do Tiberíades. Era o período no qual o Colégio de Amor restringia as suas lições da tarde, transferindo-as para as conversações mais íntimas na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. Os amigos reuniam-se numa área mais ampla da cozinha e refeitório, onde touros de madeira, são pedaços preparados próprios para a fogueira, né? Pedaços mais secos, cortados num tamanho padronizado, que eles tiram a casca para poder manter a fogueira acesa. Ardiam derramando calor ameno. As conversações abordavam os temas do dia a dia, os desafios do período e suas problemáticas habituais. As mulheres, sempre gentis, participavam dos comentários gerais, contribuindo com a sua cooperação em qualquer necessidade que se fizesse. Os problemas mais graves e as discussões mais significativas pertenciam aos homens sisudos, aqueles homens sérios, carrancudos, mas que também são prudentes e reservados, os homens sisudos, sempre preocupados com o bem-estar da família e da comunidade.
Também se faziam presentes os vizinhos automaticamente convidados, já que outros assuntos não existiam, além desses que fazem o cotidiano de todo lugar. Aquele havia sido um dia típico da estação invernosa. Os céus estavam plúmbeos, ou seja, cor de chumbo, e o mar algo agitado. As velhas árvores da praia dobravam-se à frequência dos ventos. A escuridão fora da residência era quase tenebrosa. Poucos indivíduos se faziam presentes, quando Natanael, discípulo querido e sempre discreto, perguntou ao mestre, sentado em total quietude no semicírculo. Então, só para a gente contextualizar, a casa de Pedro, né, Neio Lúcio fala isso em Jesus no Lar, e outros autores espirituais comentam isso também. Mas na casa de Pedro em Cafarnaum é o que se acredita que o local onde Jesus fazia as palestras e as conversações mais íntimas, e geralmente era a casa onde Jesus se hospedava. Né? A casa de Pedro parecia ser uma casa um pouco maior, um pouco mais acolhedora, para que cabia mais gente. Né? Então Jesus ficaria ali. E no inverno, ali à beira do Tiberíades, à beira do lago de Genezaré, quando ela fala mar, é um mar de água doce. O lago de Genezaré é quase um mar mesmo, é imenso, mas é um mar de água doce. Quando fazia o inverno ali, era um inverno como se você tivesse um inverno na praia. Ventos úmidos, frios, né, que chegava até a dobrar as velhas árvores ali. O céu ficava cinzento, obviamente, cor de chumbo, e quase não se podia pescar, porque era quase suicídio colocar os barcos em alto mar, mesmo sendo um lago. O lago de Genezaré era conhecido por levantar, de repente, ventos muito fortes e ondas altíssimas que podiam levar o navio a matrorca, para levar o navio a emborcar e acabar dizimando toda a tripulação. Então, era um tempo de ficar em casa quietinho. E aí estava se aproveitando ali no grupo íntimo de Pedro, seus colegas de colégio apostólico, seus vizinhos mais chegados, para as palestras de resoluções e percepções, e permuta de percepções da vida social. E nesse ínterim, Natanael, o Bartolomeu, que é muito legal que a gente já coloque aqui até para ajudar na contextualização, né? No livro Boa Nova, Humberto de Campos, no seu capítulo 8, intitulado Boa Vontade, ele conta a história de Bartolomeu, e Bartolomeu era uma pessoa inquieta, com várias questões íntimas, quase em crise existencial, que recorria demais a Jesus com perguntas belíssimas sobre o íntimo do ser. Né? Na lição Boa Nova, do livro de Humberto de Campos, na lição Bom Ânimo, do livro Boa Nova de Humberto de Campos, Natanael faz inquirimentos lindos a Jesus sobre as questões, inclusive, familiares. Humberto conta que Natanael Bartolomeu, né? Natanael ou Bartolomeu, ele era malquisto pela família, a família não aceitava ele ter largado a vida dele particular para seguir o Messias, para seguir Jesus. Então, Natanael sempre tinha perguntas muito interessantes sobre o íntimo do espírito. Talvez por isso, Dona Amélia tenha colocado ele como personagem dessa história, primeiro personagem a aparecer nessa história, e o personagem que ficaria por conta da pergunta inicial, que vai dar toda a sequência e todo o enredo desse conto maravilhoso. Então, Natanael pergunta a Jesus o seguinte: Senhor, aproveito-me do silêncio generalizado para indagar qual o melhor comportamento que devemos ter em relação aos que nos atormentam. Viver em grupo, Senhor, é muito difícil, porque cada pessoa tem a sua própria forma de comportar-se e nem sempre está disposta a ajustar-se às regras da boa convivência. Após uma pausa, prosseguiu Natanael com algum ressentimento na voz. Eliaquim ben Jacó, por exemplo, o guardador de ovelhas, a quem eu sempre tive como amigo, depois da minha adesão aos ensinamentos sobre o reino dos céus, espalha informações falsas sobre mim e cria uma atmosfera desagradável em nossa comunidade. Aparentemente, mantém os laços de amizade, porém, percebo-lhe a presença do ciúme e da animosidade. Animosidade é um comportamento extremamente complexo, porque o sentido de animosidade é má vontade constante, aversão à pessoa, rancor, ressentimento. São vários sentimentos ruins misturados. Então é grave você falar que um companheiro seu
está manifestando animosidade para com você. E Natanael prossegue. Tenho intentado, ou seja, tenho tido a vontade, tenho tido o intento, tenho tentado não me perturbar, mas dou-me conta de que uma antipatia vem se desenvolvendo no mundo interior, porque estou perdendo a confiança que lhe depositava. Como fazer, então, Jesus, a fim de preservar a paz, mesmo quando os fatores em volta criam embaraços e desconfianças? Vamos embora marcar essa primeira pergunta, para a gente depois voltar nela e tentar responder? Vou repetir já para vocês já irem pensando aí. Como fazer, então, Jesus, a fim de preservar a paz, mesmo quando os fatores em volta criam embaraços e desconfiança? Ao preparar para seguir as diretrizes recebidas, tombo na depressão ou no desencanto? Qual a receita para esse grande mal? E Amélia conta. Ainda não for atendido Natanael, quando Tiago acrescentou. Ou seja, Tiago atravessou a pergunta de Natanael. É verdade o que lhe ocorre, Jesus, porque, de alguma forma, periodicamente sou tomado de dúvida e aflição semelhante. A mensagem sobre o reino de Deus fascina-me e embriago-me ao sorver, ao beber lentamente o seu conteúdo na taça do meu coração. Todavia, convidado ao testemunho, sinto o fracasso rondar-me e apoderar-se de mim. Em face do pedido que minha mãe lhe fizera, pleiteando, requerendo, tentando de toda forma conseguir assento com João ao seu lado, temos sido vítimas de ironia e desagrado, mesmo de alguns dos nossos irmãos, o que certamente afeta-nos e aflige. Tiago dizendo daquela passagem que a mãe dele é Salomé, esposa de Zebedeu, pede para Jesus, se os filhos dela, Tiago e João, os Boanerges, os filhos do trovão, como Jesus carinhosamente chamava os dois, se eles poderiam se assentar à esquerda e à direita, ou à direita dele, os ambos na direita, depende da tradução, no reino, desculpa, ou seja, se eles poderiam ser os braços direitos, os conselheiros íntimos dele, quando Jesus estivesse fixado o reino dos céus, porque Salomé, mãe deles, achava que o reino seria um reino como outro qualquer, que teriam ministros, que teriam um reino exterior. Ela não tinha entendido. E aqui André falando que esse caso, que esse incidente deixou os dois sendo chacoteados pelos demais colegas. Os demais colegas faziam piadas, ainda tinha, e a Bíblia, o Evangelho, perdão, ele narra que os colegas ficaram meio chateados com a atitude dos dois mesmo. Mas aquele dizendo que isso está causando, perdurou causando danos emocionais tanto nele, André, tanto nele, Tiago, quanto em João. E aí Tiago desfere uma segunda pergunta. Vamos deixar marcada a segunda pergunta aqui também. Ele fala o quê? Como proceder, Jesus, afinal, ante o mal que nos ronda à espera de desunião e rebeldia? Vou repetir. Como proceder, afinal, Jesus, ante o mal que nos ronda à espera de desunião e rebeldia? Logo silenciara Tiago, aí sim, André entrou também no meio. Todo mundo resolveu perguntar na mesma hora. Natanael começou, Tiago atravessou Natanael, André atravessou Tiago. Não seria desejável, disse André, que entre nós houvesse a verdadeira fraternidade, Jesus? Pois é visível como nos olham alguns membros íntimos do nosso próprio grupo, que não escondem a antipatia nem os ressentimentos infelizes de uns contra os outros. Fez-se o silêncio, e a madeira que estava no fogo estalava, crepitava, e de vez em quando fagulhas mais vivas destacavam-se das achas. Achas são aqueles pedaços menores e mais fininhos de madeira que você coloca, os gravetos, para você começar uma fogueira. Então, realmente, eles depois de um tempo começam a estalar mesmo, soltar aquelas labaredas. Quem já esteve perto de uma fogueira sabe. Dá aqueles estourinhos, aí sai aquele pedacinho de brasa voando. Dona Amélia dando um sentido metafórico e uma figura de linguagem muito interessante para aquele momento, que estava meio tenso, porque, não sei se vocês repararam, houveram acusações de um para com outros.
Existe uma tradição muito apócrifa da igreja primitiva de que João e André teriam uma rixa. E aí João meio que também era meio bolado, pegava meio no pé, fazia um certo bullying com Pedro. Existe uma tradição da igreja que é bem apócrifa, né? A gente nem leva muito em consideração, mas poderia haver uma rixa interna. E haviam rixas internas entre o colégio apostólico, a gente não tem a menor dúvida, né? Mas, assim como haviam rixas, também havia um trabalho de união, um trabalho bem interessante que eles faziam juntos, principalmente depois que Jesus, após a ressurreição, ascendeu aos céus e deixou eles com a responsabilidade do colégio evangélico. Aí eles tiveram que se entender, meio que na marra, mas se entenderam e, graças a Deus, acabou tudo dando certo. A questão é que André também soltou a ferroada dele também, né? E a madeira lá, estalando, soltando brasa. A agradável temperatura, diz Dona Amélia, ou seja, aquele friozinho gostoso com aquela fogueirinha, né? Aquele provavelmente deveria ser algo parecido com fogão de lenha, aquele calorzinho gostoso no meio daquele friozinho, uniu o grupo interessado enquanto o rosto do Rabi Galileu pareceu exteriorizar peculiar claridade interior. Estava todo mundo esperando o que Jesus ia falar, né? Tomando uma pequena parte de galho de árvore em chamas, pegou lá uma daquelas achas, que estava lá pequenininha, em chamas, o Senhor respondeu suavemente: para que a chama se mantenha ardente, necessita do oxigênio do ar, ou seja, necessita de ar. Naquela época não se conhecia o oxigênio, mas para que o fogo se alastre, ele precisa de ar, precisa de oxigênio, e hoje a gente sabe disso. Mas Jesus faz de conta que Jesus falou assim: olha, para que o fogo se mantenha aceso, é preciso de ar. Tanto é que se abafa o fogo, ele tende a se apagar. Pois que a sua ausência, a ausência de ar, evita a combustão, a ausência de oxigênio, no caso. A labareda é mantida enquanto existe o material que lhe constitui fonte de manutenção. Ou seja, o fogo da discórdia, o fogo dos ânimos exaltados, ele só existe enquanto você está dando combustível. E aqui Jesus vai falar quais são esses combustíveis que a gente dá, às vezes até sem perceber, para que o fogo da discórdia, da desunião, da desavença, da mágoa, do ressentimento, do rancor, se mantenham em nós. Mantenham em nós essa chama viva do ressentimento, da mágoa, do ódio, da maledicência, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, que Jesus vai citar um por um aqui. Portanto, segue Jesus falando, somente a labareda em razão do ar, seu mantenedor. Se você nutrir os sentimentos errados, o fogo da discórdia, da desunião, da raiva, do ódio, da inveja, vai se manter aceso dentro de você. No campo do comportamento humano, continua Jesus a explicação, sucede o mesmo. Sempre censuramos nos outros aquilo que fazemos, às vezes, sem darmos conta. Isso é uma verdade psicanalítica, gente. Vários psicanalistas, desde Freud, citam frases semelhantes. Por exemplo, Freud, ele tinha uma frase que dizia: quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que de Paulo. Depois vem Jung dizendo: aquilo que me incomoda no outro fala muito mais sobre as minhas incapacidades do que sobre o defeito do outro. E a gente tem um psiquiatra cearense, doutor Adalberto de Paula Barreto, que é criador da terapia comunitária integrativa sistêmica, um método terapêutico excelente, principalmente para a comunidade, obviamente, né? Principalmente não, obviamente para a comunidade, que ele fala: eu só reconheço no outro aquilo que eu conheço de mim. E antes de todos eles, Jesus falou assim: hipócrita, como fala você do cisco no olho do seu irmão e não vê a trave no seu olho? Tira primeiro a trave do seu olho, aí você vai enxergar em profundidade e vai poder ajudar o seu irmão. A gente sempre tende a apontar no outro aquilo que em nós ainda precisa de reforma e nós não entendemos. Essa é uma premissa psicanalítica. Porque se me incomoda no outro, se a atitude do outro me fere de alguma forma, se eu me permito ferir a atitude do outro,
de alguma forma, é sinal que algo em mim, em matéria de autoconhecimento, ainda está incompleto. Porque quando você ouve uma criança falar alguma infantilidade a respeito de você ou de alguém, você tende a não ficar ferido com aquilo. Você não dá crédito. Você não se importa. Você, às vezes, até dá risada e aceita de boa. Ah, mas é porque a gente não vê maldade na fala da criança. Não, não, não. Psicanaliticamente não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. E outra, a própria frase é autoexplicativa. Eu não vejo, sou eu que não vejo a maldade na fala da criança. Sempre tem a ver comigo. Comigo. Então, se o outro fala ou faz e te fere, tem a ver com a sua inabilidade, a sua incapacidade de não se permitir danificar, afetar por aquilo. É isso que Jesus fala aqui. E aí ele continua. Agora Jesus vai fazer um longo discurso. Estamos convidados à construção do reino de Deus no mundo de César, caracterizado pelas paixões animalizantes e os instintos destrutivos que nos atiram uns contra os outros em incessantes combates equivocados. A época do Império Romano era uma época de paixões devassas e vários intuitos e intentos que não eram moralizantes. Era uma época promíscua, né? Principalmente na época de Nero, a época que, depois que Jesus alça novamente aos céus, volta para a casa do Pai definitivamente, né? Volta para a casa do Pai, né? Sempre teve aqui junto a gente. Mas, enfim, depois da crucificação, aquele período onde Nero reinava em Roma, foi um período de maior devassidão e crueldade e iniquidade, todo tipo de maledicência e todo tipo de infração à lei divina que você pode imaginar. E Jesus lembra, a gente está nesses tempos, mas é nesses tempos que nós estamos sendo convidados a instituir o reino. Porque não teria nem graça, não seria nem correto. Ele mesmo fala, não vim para os sãos, eu vim para aqueles médicos, não são para os sãos, são para os doentes. E eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A Boa Nova vem num período onde o planeta Terra estava começando a degringolar no Império Romano. E é isso mesmo. A gente tem que dar o testemunho da confiança na lei de Deus. E no reino, e no nosso conhecimento evangélico da Boa Nova, são os momentos difíceis. Nos momentos fáceis não tem motivo de você dar esse testemunho. É isso que Jesus está chamando a atenção para a gente. Na visão da Boa Nova, continua Jesus, o vencedor nem sempre é aquele que triunfa, mas geralmente é aquele que cede, enquanto no jogo dos interesses primitivos, a vitória sobre o outro é aparentemente o mais importante. E como há predomínio desse falso poder inverso às emoções superiores, as criaturas armam-se de defesas e justificativas ao invés de amar, seja qual for a circunstância. Madre Teresa de Calcutá tem aquela frase célebre dela, né? Aquele que julga não tem tempo de amar, ou desperdiça o tempo de amar, segundo alguns autores. Mas se você se arma afetivamente, você não ama. Armar-se impede o amar. É quase um trava-língua. E imagina, se é um trava-língua, imagina o que não faz nos seus sentimentos, nos seus afetos. Mas o chamamento de Cristo é para isso. Observa primeiro com o olho bom, porque o próprio mestre falou, se o seu olho for bom, todo o seu corpo vai ser luminoso, mas se o seu olho for mau, então todo o seu corpo estará em trevas. Então, se a luz que nos seus olhos, no seu corpo deveria haver, são trevas, quão grandes trevas serão? O olho tem que ser bom. E na figura de linguagem do olho, para a cultura judaica, é a sua percepção do externo. O olho é aquilo que faz a imagem entrar, então a ideia, o pensamento vem junto. O olho é aquilo que você vê. E ver para o judeu era em profundidade. A visão para o judeu era entendimento, análise, examinar. E Jesus andava no meio de prostitutas, publicanos e pescadores. Gente de má vida,
como alguns historiadores antigos chamavam. O próprio Flávio Josefo cita Cunha dessa forma. Gente de má vida. Se ele, que era ele, andava com essa gente e via bondade, e via potencial, e via capacidade nesses espíritos, na reencarnação, do jeito que estava deles, reencarnados naquelas condições, e obviamente Jesus enxergava o espírito, ele não estava nem aí para as condições reencarnatórias, ele viu o potencial espiritual das pessoas. Ele é nosso melhor exemplo, a gente tem que seguir isso. A questão é como aprender a enxergar a bondade e buscar na sua visão a bondade para além das exterioridades que parecem não tão boas. Essa que é a grande pergunta. E Jesus continua. Até aqui, o convite dos céus é feito em relação à conquista pessoal. Não é conquistar o outro, é conquistar a si mesmo. Não é vencer o outro, é vencer as suas limitações, a sua ignorância, as suas paixões, os seus vícios. Vencer, como ele fala aqui, a roupagem velha dos hábitos, substituindo-a pelos trajes novos da evolução e da liberdade. É destruir o velho homem para que o novo homem nasça. Essa é a nossa missão. É essa a nossa função. Ninguém verá o reino dos céus enquanto estiver preocupado com os tropeços e os desafios do caminho terrestre. Isso é muito importante, porque a palavra preocupado, vamos analisá-la um instante. Se eu estou preocupado, eu não tenho tempo de me ocupar, porque eu estou sempre antes ocupado. E o que a gente resolve de problema se a gente não se ocupar com ele? Então, a preocupação é aquilo que te impede de se ocupar. Jesus não está falando aqui para a gente abrir mão e virar as costas e chutar o balde das questões materiais ou da existência exterior ou da existência reencarnatória. Ele jamais, porque tudo isso, a materialidade, as questões exteriores, tudo que envolve o estar reencarnado são os instrumentos de aperfeiçoamento para o meu espírito. Então, jamais Jesus mandaria a gente virar as costas ou chutar o balde para isso. Ele, por isso, usa a palavra preocupar-se. Enquanto estiver preocupado com os tropeços. Primeiro, não se preocupe com os tropeços, se ocupe com os tropeços, porque os tropeços hão de vir. Ai do mundo por causa dos escândalos, fala Jesus. Só que pouca gente atenta para o seguinte: escândalo está pessimamente traduzido no Evangelho. A palavra do original grego é escandalon, que é aquela armadilha que você bota no meio do mato para pegar o bichinho pelo pé. Aquela cordinha que você bota, o bichinho pisa em cima da cordinha e pum, aí fica pendurado só pelo pé. Chama escandalon. E a palavra grega é essa, escandalon. Escandalon, a melhor tradução para o grego antigo, é tropeço. Então Jesus, na verdade, está falando assim: ai do mundo por causa dos tropeços. Tropeço era uma das formas pelas quais o judeu daquela época entendia o que hoje nós ocidentais chamamos de pecado. Só que o entendimento deles é completamente diferente. Para o judeu, a noção de pecado, a palavra original do hebraico para pecado, significa errar o alvo. Tropeçar. Por quê? O tropeço é uma intempérie, o tropeço é um obstáculo temporário, o tropeço é uma queda, mas você pode se levantar a hora que você quiser, bater a poeira e continuar. A noção ocidental de pecado te culpabiliza de uma forma quase que permanente. É uma mácula, uma chaga, uma mancha que ninguém te diz nem se um dia vai poder ser tirada de você. E isso que Jesus fala aqui, através das letras de Amélia, é de um poder consolador e esclarecedor absurdo, brutal. Porque ele fala para a gente não se preocupar com os tropeços, como quem diz assim: você vai tropeçar. E a gente sabe que vai tropeçar. Nós estamos num planeta de provas
e expiações. É óbvio que a gente vai tropeçar. E aí Jesus fala, aquele que se preocupa com os tropeços não vai adentrar ao reino dos céus. Porque está se preocupando. Primeiro erro. E se preocupando com algo que é inevitável. Segundo erro. Ao invés de se ocupar com os tropeços que vão acontecer nos desafios do caminho terrestre. E os desafios do caminho terrestre. Se ocupe com eles. Tropecei, se ocupe em analisar por que tropecei, aonde eu fraquejei, onde estava a minha ignorância da lei divina quando eu tropecei, qual era a ignorância, como eu faço para saná-la, como eu devo exercer o que eu aprendi com esse tropeço, o que eu aprendi com esse tropeço vai me modificar de que forma, como eu trabalho para essa modificação. É questionar-se no sentido de inquirir. O que é inquirir? É buscar a verdade. É isso que Jesus está falando. Ninguém verá o reino dos céus enquanto estiver preocupado com os tropeços e os desafios do caminho terrestre, porque eles hão de haver. Ocupe-se com eles. Ocupe-se, não se preocupe. Por isso, continua Jesus, que ele não tem aparência exterior, o reino não tem aparência exterior, como Salomé, mãe de Tiago, de João, imaginava. Não é um reino, no sentido literal, com rei, castelo, cavalaria, catapulta, exército. Não. Não. O sentido de reino é de régios, regência. É aquilo que você tem de mais nobre para reger você. O reino de Deus é o esclarecimento do princípio inteligente que você é. Você é espírito imortal. Eu sou espírito imortal. Nós somos espíritos imortais. Então, sendo espíritos imortais, somos princípios inteligentes do universo. Está lá no livro dos Espíritos. E assim sendo, o reino de Deus nada mais é do que a regência do esclarecimento da lei divina. É o nosso espírito regido pelo esclarecimento da lei divina. Quando Kardec pergunta na 614 do Livro dos Espíritos, né? Todos podem conhecer o que é a lei divina, o que é a lei natural. A lei divina é a lei de Deus, é a única garantidora da felicidade do homem, porque diz o que a gente tem que fazer, o que não tem que fazer. Aí na 619 ele pergunta, mas todo mundo pode conhecer? Sim, todo mundo pode conhecer. Os homens de bem, os que decidem investigá-la. Esses são os que inauguram o reino dentro dos próprios espíritos. Os que decidem, mesmo tropeçando, manter-se na intenção, no processo da benevolência, da indulgência e do perdão. Questão 886 do Livro dos Espíritos, como Jesus entendia caridade. Benevolência para com todos, indulgência às imperfeições alheias, perdão às ofensas. O homem de bem é o que decide se manter nesse processo, mesmo tropeçando. E o que examina. É o que vai lá e examina. Lê o Evangelho. Lê as bases fundamentais do Velho Testamento, as grandes lições do Velho Testamento. Faz ligações entre a teoria do advento do Cristo e as grandes verdades que estão contidas no Velho Testamento. Adquire esclarecimento e consolo através da lei de Deus. É isso que Jesus está falando. Esse é o reino. Esse é o reino. E ele fala, por isso que ele não tem aparência exterior. Pelo contrário, é como uma sinfonia que musica a alma em todos os passos. Por isso que ele é regente. O reino de Deus é aquilo que rege a lei de Deus em nós. E Jesus continua. A amizade não tem tempo para amadurecer e abençoar as pessoas, porque logo sofre os medos de sentir-se explorada e perdida. A desconfiança e a suspeita, desde há muito residentes nos corações e nas mentes, armam-se, acautelam-se, ao invés de se amarem e se ajudarem. Outros inimigos íntimos comparecem nessa arena, e a inveja experimenta rancor
diante da saúde, da alegria e do bem-estar do próximo, envenenando a alma com o despeito e a amargura. Explode, então, a maledicência e suas ramificações, surgindo o cerco da destruição funesta do outro, que passa a ser inimigo, disfarçado mesmo sem se dar conta. O que Jesus está falando aqui? A gente já tem medo dos encontros, da conexão, das associações, das interações. A gente tem medo de praticar a lei de sociedade, como Kardec postula no Livro dos Espíritos. A gente tem medo, porque conviver com o outro dói. É no outro que eu encontro o meu tropeço. É o outro que desperta dor em mim, o outro que me desperta ódio, rancor, mágoa, ressentimento, inveja, maledicência, desejo. O outro. É porque é no outro que estão as lições que eu preciso aprender. Mas aqui Jesus traça o caminho degenerado do ódio, de como que você transforma o outro num inimigo totalmente desnecessário, porque o outro, por pior que seja, ele é o melhor professor que você pode ter. Ele é a materialização do melhor professor, porque ele é que traz a dor que vai te ensinar. Ele que traz a consequência do seu ato que você vai ter que aceitar e aprender com ela. É complicado? É complicado. A maioria das pessoas que eu conheço teve que estudar anos e anos e anos a ciência do pensamento humano, das ciências do pensamento humano, para poder entender essa dinâmica, porque parece uma dinâmica meio absurda e totalmente ilógica, mas não, é no outro que eu encontro o meu alto amor. Olha que loucura, mas é uma das maiores verdades psíquicas. É no outro que eu vou encontrar o meu alto amor. É no serviço do outro, é na renúncia ao desejo ao desejar do outro. O outro que me permite abnegar-me, o outro que me permite renunciar, o outro que me permite servir. A caridade que eu exerço, só exerço se houver o outro. Se o outro não houver, não tem como exercer caridade. E Jesus diz aqui, esse medo de ser ferido pelo outro, esse medo do que o outro pode te trazer de desagradável, faz com que a gente se arme, faz com que a gente se acautele. Acautelar é se esconder para se proteger. E isso vai gerando um contínuo de degradações afetivas, de sentimentos degenerados que vão transformando o outro num inimigo, quando, na verdade, ele é o nosso maior aliado. Por isso que Jesus traz a noção de nosso Pai, porque é o nosso irmão. E assim como o seu irmão é quem te ajuda a evoluir a lei de sociedade, na prática, o outro é meu irmão da grande família espiritual universal. Ele também tem essa função. E aí Jesus fala, Deus, que reside em nós, como Pai absoluto e misericordioso, tenta despertar da consciência de sono profundo, tenta o despertar da consciência de sono profundo da criatura desacostumada de servir e portadora de reações inesperadas. Ou seja, Deus que é pai, fala, vai fazer as pazes com seu irmão. Quando você brigava com seu irmão, quando você era criança, não era isso que seu pai fazia? Vai lá dar um beijo. Meu pai fazia isso com a gente lá em casa. Lá em casa são 4. E 4 meninos. Vai lá dar um beijo no rosto do seu irmão. Diz que ama ele. Dá um abraço. Foi certo o que vocês fizeram. Diz para ele por que você fez. Diz você para ele por que você fez. Isso te magoou por quê? Aquilo te magoou por quê? Deus faz isso com a gente. Chama-se restauração. Alguns chamam de karma, mas não é. É restauração. É a chance de você espiar as atitudes erradas, experimentar a consequência do erro, aprender com a dor consequencial desse erro e voltar lá e fazer as pazes com seu irmão. Faz as pazes com teu irmão enquanto ambos estão no caminho de Jesus. Porque senão, virá o algoz, entregará ao juiz e esse entregará ao carrasco que vai manter você preso até que você pague o último centavo. São as restaurações que as reencarnações nos exigem, as expiações.
É natural, continua Jesus, que assim aconteça, porque é natural que tenha esse sentimento. E Jesus justifica, então, agora. Por que a gente tem esses sentimentos tão esquisitos? Por que é tanto medo? Por que é tão difícil aceitar a imperfeição do outro como somente uma característica e não se deixar afetar por aquilo? Por quê? Aí Jesus vai explicar. É natural que assim aconteça porque a pequenez dos sentimentos humanos domina as aspirações morais e teme ser suplantada pela solidariedade. Você tem medo que, sendo solidário, empático, fraterno ao seu irmão, você anule seu ego, a sua individualidade, a sua singularidade. Como se isso fosse ruim. Não. Não justifica. O medo existe pela nossa pequenez moral e a nossa infantilidade emocional e nossa ignorância espiritual. Pequenez moral, infantilidade emocional e ignorância espiritual. É por isso que a gente tem esse medo do outro. É por isso que a gente ainda tende a enxergar nossos irmãos como inimigos. E aí Jesus fala, o amigo não é somente aquele que chora conosco, mas o irmão que sorri, que se compraz com a nossa vitória, com as alegrias do próximo. E aí Jesus diz, Dona Amélia silenciou. Mas foi um silêncio breve, a fim de que todos pudessem penetrar o conteúdo delicado das palavras que ele estava dizendo, e logo, no silêncio breve, logo Jesus continuou. Por algum tempo, não haverá lugar para a verdade no coração humano. Por algum tempo, não haverá lugar para a verdade no coração humano. A inferioridade moral da qual procede dominará o seu comportamento até quando a irmã dor fragmentar e diluir o egoísmo e o orgulho da inteligência, que compreenderá a necessidade de viver em família e unir-se num todo harmonioso e belo. Ou seja, Jesus confirmando, a gente vai ter que experimentar a dor das consequências dos nossos atos. E essa dor vem para diluir o egoísmo e o orgulho. Eu adorei essa figura de linguagem. Porque a dor realmente dilui o seu orgulho e o seu egoísmo. Que nada mais são que escudos muito mal feitos, que nem te protegem e nem te deixam enxergar a batalha real que você tem que enfrentar. Então, nada mais justo que a dor venha diluir o seu orgulho e o seu egoísmo. E a gente ainda acha que ela é um castigo. Não é. Não é. Porque Deus não pode castigar. Porque se Deus castigar, ele deixa de ser Deus. Ele só te dá a consequência justa. E uma consequência justa para o seu erro, ela tem que vir atrelada a uma segunda chance, a uma chance de consertar aquilo que você causou de errado à lei divina. Senão, não tem lógica a bondade. Senão, não é benevolente. Senão, não pode ser considerado Deus. Mas a dor é necessária para diluir o seu orgulho e o egoísmo, para que você perceba a necessidade. A existência na Terra impõe natural solidariedade, compreensão e convivência de acordo com as necessidades evolutivas. Emmanuel fala isso no Pensamento e Vida, capítulo 3, chama-se Cooperação, o capítulo mais lindo do Pensamento e Vida. E ele fala que do mundo subatômico ao mundo angelical, tudo é uma cadeia entrelaçada de cooperação. Tudo na natureza, tudo no cosmos, tudo na criação divina coopera. Diz Emmanuel. E uma cooperação é uma lei. Emmanuel fala, a cooperação é uma lei universal. A crítica perversa, a censura ingrata, geradoras do despeito e da inveja, assim como de outras morbosidades, outras insalubridades morais, outras coisas que adoecem o nosso moral, transformar-se-ão em estímulo e ajuda para que todos alcancem as metas elevadas do amor e da legítima fraternidade. A cooperação é a salvação para tudo isso. Se você não é capaz ainda de amar o seu irmão, seja capaz de ter uma cooperação. Nessa lição de Emmanuel, ele solta uma pérola lindíssima quando ele fala no meio do texto. A cooperação espontânea é sublime ingrediente da ordem. Para você manter a ordem divina, você tem que aprender a cooperar de maneira espontânea. Nem esperar ser chamado. É olhar a situação e falar, posso cooperar? Eu posso ajudar nisso aí, você permite? Ou chegar para o irmão e falar assim, estou vendo que você não está legal, o que eu posso fazer para cooperar com você?
É o segredo. Se eu não tenho como amar ainda pelo meu coração imperfeito, eu posso cooperar. E é isso que Jesus está falando. Mas ele fala que é necessário que a dor primeiro dilua o orgulho e o egoísmo, como está na questão 784 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né? Olha, isso lá no século XIX, 1850, 1860. Kardec pergunta ao Espírito de Verdade. Pô, o trem aqui tá feio, cara. É muita perversidade. Não parece que as coisas estão andando para trás, em vez de andar para frente? O Espírito da Verdade responde, não, você está enganado. Repara bem no conjunto e você vai ver que mesmo que gradualmente, muito gradualmente, as coisas estão melhorando. Agora, é necessário que todos experimentem grande dor pelos erros que cometem, para que todos entendam a necessidade do bem das respostas, do bem das transformações, das reformas. Para castigar a gente? Não, preste atenção no que o Espírito da Verdade fala. É necessário, porque é uma consequência. Vai ser consequência dos erros que vocês cometem experimentar grande dor. Porque ela é que vai transformar, ela é que vai diluir o seu orgulho, ela é que vai diluir o seu egoísmo. E experimentando essa grande dor, você vai entender de uma vez por todas. Eu vou entender de uma vez por todas. Nós vamos entender de uma vez por todas a necessidade do bem e das reformas. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Dificilmente a gente aprende pelo amor aqui. O amor aqui ainda é necessário vir com a dor. A misericórdia é necessário vir com a dor para que ela te provoque essa diluição do orgulho e do egoísmo e te provoque a mudar. Ainda é uma condição nossa. Neste momento de Jesus e durante muito tempo, serão a astúcia e a insensatez que participarão dos relacionamentos humanos com seu caráter destrutivo, ao invés da ternura, da bondade, com seus objetivos dignificantes. Enquanto isso não ocorrer, enquanto não mudar essa visão do mal para o bem, cantemos as alegrias do existir e do compreender, exaltando o bem onde e com quem esteja. Jesus fala isso para a gente lá em Mateus 24, 12, 13. A iniquidade do mundo será tamanha nesses tempos que o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este vai ser salvo. Este vai ser resgatado. A palavra no original grego quer dizer, será resgatado são e salvo, sem nenhuma lesão. Enquanto a gente vive imerso num mar de ignorância divina, do qual nós também somos fornecedores, somos causadores, somos devedores. Enquanto estivermos imersos nesse mar de erros e consequências, tropeços e sensação de tropeço, tropeçar e fazer tropeçar, a gente precisa perseverar, encontrando as mínimas coisas que realmente valem a pena. Mas para você entender quais são as mínimas coisas que realmente valem a pena, você precisa se entregar à beleza do Evangelho. Você precisa se entregar a esse processo, que é dolorido, mas só vai ser sofrido se você não se dobrar à transformação, se você resistir à mudança. Enquanto você resistir à mudança, a dor será sofrimento. Quando você parar de resistir à mudança, a dor se torna aprendizado. E com o aprendizado, a mudança. Com a mudança, a transformação. Com a transformação, o aprimoramento. Compreendamos que os outros, aqueles que não conhecem as bênçãos da revelação celeste, jornadeando na ignorância da harmonia interior, sentir-se-ão magoados e não dispõem da coragem de abandonarem os hábitos infelizes, mais facilmente se atirarão em comportamentos, compatíveis com o seu estágio de evolução, atenazando, ou seja, torturando aqueles que já estão na rota libertadora. A gente vai ter oposição, mas não resistais ao mal, ou na tradução mais adequada do grego antigo, não fazei oposição, não fazei resistência ao mal, deixa o mal passar, o mal tem que se resolver por ele mesmo. Não existe essa de ser paladino da justiça quando você também não é perfeito. A
Acolha a imperfeição do outro e não deixe que ela te magoe, não deixe que ela te afete, não deixe que ela te prejudique. Mas burile o seu mundo íntimo. Lembra lá que Jesus fala na missão? Eu estou convidando você a trocar essa roupa velha. Não é vencer a ignorância do outro, é vencer a sua própria ignorância. É transformar a você. Transforme você e aquele que já estiver apto a seguir o exemplo de transformação vai se inspirar em você. Mas não tente ser um paladino da justiça. Porque isso não acaba bem num planeta de provas e expiações. Ocupe-se em transformar você e a servir ao outro da maneira mais caridosa que você já conseguir dentro do seu nível de esclarecimento do Evangelho. Mas não tente ser um paladino da justiça. Não obrigue o outro a enxergar o bem com os seus olhos, porque o bem que você enxerga com seus olhos, somente aos seus olhos, impregna. Cada um tem que ter autonomia de perceber a necessidade do bem das reformas. Cada um precisa experimentar a dor de maneira justa e pertinente para entender a necessidade do bem das reformas. Nunca permitamos, porém, diz Jesus, que o mal ganhe espaço no nosso mundo emocional. Todo espelho tem duas faces, assim também os nossos sentimentos têm duas faces. Cuidemos da face que reflete, mas trabalhemos a face opaca, a que nada produz, exceto sombras. Quem vive na luz não dispõe de espaço para as sombras. E todo aquele que trabalha em favor da verdade não consegue deter-se a examinar as misérias daqueles a quem socorre. Quem trabalha pela verdade não tem tempo de criticar. Aquele que ama não tem tempo de criticar. Frase da Madre Teresa de Calcutá. Se alguém nos cria embaraços hoje, avancemos e aguardemo-lo à distância, confiando em Deus, nosso Pai amantíssimo. Dia virá quando o amor triunfar, os inimigos momentâneos do progresso moral e da evolução desaparecerão. E o reino de Deus será implantado docemente em todas as vidas. Docemente. De maneira justa e misericordiosa, não imposto. Sigamos adiante, porque não há tempo para ser desperdiçado em disputas, querelas e infantilidades. Silenciou Jesus e permaneceu integérrimo, ou seja, muito íntegro aquele silêncio, quase que austero. O crepitar, o estalar da madeira em brasa, continuava, enquanto a noite avançava no seu ciclo de escuridão. E aí, Thelma, volta para cá para a gente poder responder as duas perguntas? É muito linda essa lição, né? Bem Legal, atual, como legal. todas, Muito mas legal. vem nos calar fundo na questão da convivência, né? Exato, Da lei de sociedade. família, da necessidade que nós temos de aprender a amar, né? Sim. Amar sim. os nossos semelhantes. E uma coisa que você colocou aí bem interessante é que a gente tem que aprender a se educar para perdoar, né? Sim. É uma questão de educação, é um processo. Sim. É um processo. Muito é bom. necessário. E todo processo, né? E todo processo, o Thelma, a gente não pode esquecer que um processo, por definição, é algo que precisa de compromisso, de cuidado, de avaliação, de ajustes, de transformação e de inovação, buscando excelência. Isso é um processo. O processo é algo Eu ainda acrescentaria aceitação, né? Porque aceitação, se a gente não aceitar os nossos defeitos, nós não nos corrigimos nunca. Não. Negar aquilo que é a matéria-prima. Né? O que é a minha imperfeição, Thelma? O que é a minha imperfeição? A minha imperfeição é a matéria-prima do meu aprimoramento, da minha perfectibilidade. Se eu não tiver imperfeição, eu vou me aperfeiçoar como? Mas a gente tende, pela nossa infantilidade emocional, a negar a nossa imperfeição, quando a gente tem que abraçar, agradecer. Obrigado por você ter aparecido, porque agora eu já sei o que eu vou corrigir. Verdade. A Joana muitas vezes fala sobre isso, né? Que a gente tem que agradecer aquele que nos critica, aquele que aponta os nossos erros, porque ele é elemento da nossa evolução, né? Lembrando que Agostinho, lá na questão 919, quando Kardec pergunta sobre como vencer o egoísmo, e aí o Espírito de Verdade fala assim, olha, autoconhecimento.
sábio da antiguidade já te falou Não isso. tem Aí, outra chave. Kardec falou assim, não, eu conheço essa teoria, eu quero pedir o método prático. Aí Agostinho fala, dá licença que eu vou responder. E Agostinho lá no meio da resposta, ele solta assim, o autoconhecimento é, portanto, a chave da evolução. Você quer evoluir? Se conheça. É isso. Tá lá, não Porque sou é eu que estou como falando, é você vai Agostinho. tratar uma doença, né? Como é que você vai tratar uma doença que você não sabe que tem, Isso. né? O autoconhecimento é o remédio para a ignorância. A minha É um doença remédio é para a ignorância ignorância. da lei divina. A minha doença é a Exatamente. ignorância da lei divina. Agora, vamos fazer as duas perguntas e respondê-las aqui Vamos. rapidinho? A primeira pergunta: como fazer a fim de preservar a paz, mesmo quando os fatores em volta criam embaraços e desconfianças? Que é a pergunta de Natanael. Como fazer a fim de preservar a paz, mesmo quando os fatores em volta criam embaraços e desconfianças? Como é que eu lido com aquelas situações onde eu acho que fulano está me passando a perna, fulano está me traindo, fulano está me prejudicando pelas costas? Como é que eu mantenho a paz? O que é que você acha? Dá uma resposta sua, depois eu vou dar uma resposta minha. Bom, é difícil, né? Para não ter atrito, é difícil. Principalmente quando a gente não tem certeza, né? Exato. Quando você não tem Principalmente certeza. quando você tem dúvida. Então, acho que nesse caso é melhor se calar Sim, e é uma opção. aguardar. A É paciência é uma virtude. o algodão do silêncio, né, que a Joana fala, porque Algodão do silêncio. A água da paciência, o algodão do pois é, silêncio. porque se você for questionar, você vai entrar em atrito, então você vai entrar na mesma vibração. Então, acho Sim, que aí a gente tem que usar da tolerância. boa. Excelente. Paciência e Né? tolerância. Né? Não Tolerância. chamar o outro para o confronto. Se não houver possibilidade de você indagar, sentar para ter uma conversa madura afetivamente, por que você está fazendo isso? Olha, eu estou inseguro com a sua posição, eu não estou me Aham. sentindo bem com o seu comportamento, está acontecendo alguma Isso. coisa, a gente pode, né, resolver essa questão. Se não há essa chance, paciência e tolerância, perfeito, perfeito. É. Concordo com a sua resposta plenamente. Mas E a segunda? esse diálogo amigável, amorável, amigável e sincero, ele é muito proveitoso, né? Sim. Mas Porque aí, mostra ao outro que você não está ali se fazendo de. Como é que fala? Você não está fingindo que não vê, você está percebendo. Mas, ao sim, mesmo tempo, você tenta, de uma forma educada, pacificar, né, sim, essa sim. situação. Né? Até É, que ele você perceba. não, e você demonstra que você está afim de, como você falou, eu estou querendo pacificar. Porque você lembrou bem, Thelma, às vezes o outro vê esse seu comportamento de silêncio e a gente não precisa falar porque o corpo fala pela gente, e o pensamento inconsciente grita e o outro pensamento do outro espírito, que é princípio inteligente, ouve. Às vezes a sua linguagem corporal diz que você está incomodado, mas você está em Uhum, silêncio. E uhum. o outro que está te incomodando pode interpretar isso lá, som, só fazendo de sonso, É, só para me pois é, irritar. Está fazendo de é sonso para me verdade. irritar. Isso também E aí a gente, quando entra na vibe, né, naquela isso. sintonia, a gente se desequilibra, né? Sim, sim, E aí sim. estraga, às vezes, todo um processo que você já está no auge de conseguir, porque não é fácil, né? Não é Não, fácil, é teste fácil não é. todo dia. E a gente tem que se submeter com consciência tranquila, mas com lucidez, né? Sim, Com sim. lucidez. Muito Eu lembro interessante. que você conhece meu pai, né? Você é amiga da família há muitos anos. Você sabe que meu pai é uma pessoa impetuosa. Né? Então, minha mãe sempre falava assim: João, antes de ter essa conversa, faz uma oração. Né? Porque o pai sempre foi muito impetuoso, sempre foi uma pessoa de fala muito dura, Aham. muito firme. Né? Então, assim, uma terceira coisa que a gente possa associar nos elementos da solução disso é preparar um diálogo amoroso, né, para você mostrar que você quer pacificar a situação, que você está se incomodando, mas que você está apto ao diálogo. Mas antes de tudo, orar, então, né? Se é tão um É. embate tão difícil de É resolver, uma boa, ore. porque quebra, né, aquele estado mental que você está, você eleva seu teor vibratório e a possibilidade da harmonização é maior, né? Sim, sim, sim. E a Mas e a outra sabedoria. questão? Como proceder, afinal, ante o mal que nos ronda à espera
de desunião e rebeldia. Essa pergunta quase que é igual a como é que eu faço com os obsessorizinhos que estão à nossa volta, doido para que a gente entre, quebre o pau aqui entre nós dois, para eles se comprazerem com a nossa desunião. Como é que a gente faz com isso? Aí eu vou começar. Eu acho que começa pelo final da nossa resposta anterior. Orar e vigiar. Porque é muito fácil, né? É muito fácil você, diante de uma situação, você partir para se afastar. Sim. Né? Que é a desunião. Você larga de mão, se afasta. Esse é o método mais, digamos assim, covarde. Mas é o que dá menos trabalho também. É covarde, concordo com você. Mas você concorda também que é o que menos dá trabalho? É onde. Thelma, a gente tem que partir de um princípio muito rapidamente para a gente já caminhar para o final. O primeiro comportamento de um ser vivo, quando o primeiro ser vivo percebeu, lá no meio dos conservados, no meio do oceano grande que a gente era, percebeu, não preciso da luz do sol, não, cara, dá para comer essa célula que está aqui do meu lado. O primeiro que percebeu isso e tentou fagocitar a outra célula, criou o primeiro comportamento do ser vivo. Chama-se luta ou fuga. O seu cérebro está sempre manejando e avaliando. É melhor o confronto, o embate, ou é melhor fugir? É covardia? Concordo com você. Mas é o caminho mais fácil. Por isso que Jesus dá o exemplo da porta estreita e da porta larga. É a porta larga. E nesse instante, se voltar lá na pergunta anterior, o silêncio não é covardia nem fuga. Não, na outra, entendeu? Não é. É isso aí. O silêncio da outra pergunta é um silêncio parcimonioso. Então, uma pergunta ela vai conectar com a outra. Intercala, né? E complementa. Dona Amélia, né? São quase as mesmas. Então, é silenciar, orar, né? Perseverar, e as coisas vão caminhando, porque o confrontar, o fugir, isso dentro da família é muito desagradável, né? E sim, a gente está em família para unir, sim, para aprender a amar. Para exercer a lei de sociedade, exatamente. Para exercer. Agora, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Aí a gente parte para aquele exercício de viver um dia de cada vez, né? Isso. Paciência, que você citou na pergunta coragem, anterior. Viver um dia de cada vez, porque senão você não vivencia o evangelho. Não. Né? Não. Você quer ver uma coisa só para a gente terminar, que cabe? Eu separei aqui, eu não ia nem falar nada. Que Jesus fala o seguinte, no livro do Humberto de Campos, no Boa Nova, no capítulo 8, ele fala assim, cadê? Mestre, os vossos esclarecimentos, Bartolomeu fala com Jesus, dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Olha que pergunta que Bartolomeu faz para Jesus. Muito interessante essa resposta dele, né? Muito lúcido. A verdade não exige, ela transforma. Por isso a sabedoria do que você falou, Thelma, um dia de cada vez, não é fugir. Um dia de cada vez. Não adianta você não vai mudar o outro, você não vai... tem que ser devagar, com tolerância com a gente mesmo, né? Porque a gente que está no processo. Senão você desiste de você. E a gente precisa dessa perseverança para caminhar, porque senão a gente não consegue construir, né? É uma construção. Ou constrói muito fragilmente, né? Com raízes fracas. É a casa na areia, né? Exato. Exato. Vem a tempestade, a gente se desarmoniza e vai tudo por água abaixo, né? Exatamente. Olha, uma lição maravilhosa, né? Pois sim, muito boa, graças a Deus. Unindo com essa lição do irmão Humberto X, de Campos. Dá um seminário, né? Para a gente. Dá sim. Para a gente conversar muito, né? E meditar. Sim. Então, João, pena que estamos no final, já passamos os 4 minutinhos aí. Jesus te abençoe, que nós possamos perseverar nessa luta conosco mesmo, né? Amém, conhecendo a nós, porque o próximo é o nosso espelho, né? Então, a gente tem que conhecer a nós mesmos. Exato. E vamos em frente, né? Amém, com a graça de Deus, vamos sim. Então, que Jesus te abençoe. As suas palavras finais aí, rapidinho. Gratidão a todos, a você por oportunizar, essa caridade de oportunizar serviço no Evangelho. E no Evangelho de Dona Amélia ainda.
Amélia Isso é Rodrigues que nos demais. Só convida. gratidão mesmo. Gratidão, gratidão, gratidão. Verdade. Então, queridos amigos, nós vamos encerrando por aqui, hoje passando um pouquinho da nossa hora, mas tudo é favorável, né, ao nosso aprendizado. Que Sim. tenhamos uma noite feliz, uma semana proveitosa para todos nós, e vamos exercitar, né, a tolerância, a paciência e tudo aquilo que a Amélia nos falou hoje. Exato. Um grande abraço, João. Fica com Grande Deus. abraço. Até Fiquem mais, com se Deus Deus. quiser. Fique Até com mês que vem, Deus. se Deus quiser. Fiquem com Se Deus. Deus Tchau, quiser. Até tchau. lá.